A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Eu sou o pastor Fábio Santos, estamos aqui para o nosso podcast do Fabinho, crônicas, bate-papos, dúvidas, uma conversa entre eu aqui e você aí. Por isso, já de antemão, quero agradecer a você por estar assistindo esse vídeo e pedir para que você nos ajude. É sempre bom você poder nos abençoar deixando seu like, compartilhando o vídeo, apertando o sininho com as notificações no YouTube, para que todas as vezes em que a gente fizer um novo vídeo aqui, o YouTube vai avisar você, vai notificar você de um vídeo novo. E a gente está lançando vídeo aqui quase todos os dias. Então agora, por esses dias, a gente vai estar entrando numa sequência de uma conversa sobre Romanos, capítulo de número 2. Deixa eu até ligar o meu celular aqui por conta da Bíblia, que fica até melhor para ler, para a gente poder conversar um pouco sobre o livro de Romanos, do capítulo 2, que tem os ensinamentos assim, que eu tenho orado, conversado com Deus algumas coisas e tem me chamado muita atenção, sabe? Com reflexões assim profundas. Então vamos estar aqui nesse período aqui de uma crônica, né? Por que não dizer assim? Então é importante que você nos ajude deixando seu like, se inscrevendo no canal e apertando a notificação do sininho, ficando à vontade para estar participando, conversando com a gente no chat, deixando seu comentário. E na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um número de celular para que você que está me acompanhando até o final, você que sofre de reumatismo, artrose, artrite, insônia, ácido úrico, queda capilar, a libido sexual e mais uma série de situações, azia, má digestão, mas o que ele trata. É um produto maravilhoso. Então, eu vou deixar aqui na descrição o número do nosso amigo Sérgio, que é o camarada que vai poder te dar todas as direções. Em breve a gente vai estar conversando com ele aqui por telefone, por ele morar longe, para ele estar apresentando esse produto que, tira e queda, vai te auxiliar em muitas coisas provenientes da sua saúde. Tá certo assim? Então, sem muita demora, sem muita historinha, que já falamos demais, né? Daquilo que seria também importante, mas o principal é a gente poder falar do amor, da palavra de Deus. Então é importante que você preste muita atenção e nos acompanhe nessa saga, nessa lida, nesse caminhar que vamos estar tratando aqui do livro de Romanos, capítulo de número 2. Eu vou ler aqui alguns versículos e a gente vai conversando ao longo da leitura, que diz assim: o justo juízo de Deus, é o título aqui em cima da frase aqui, do título da palavra, porque só por esse título a gente já começa a perceber os intentos de Deus, né, que fala que o justo juízo, ou seja, o julgamento correto, o julgamento sem acepção, o julgamento sem parcialidade, o julgamento da maneira mais pura e mais limpa que pode acontecer, é o justo juízo de Deus, que é o justo juiz. Com ele não há injustiça, com ele, não deu, eu pensei melhor, eu gosto mais. Não, com Deus não, graças ao Senhor. Com ele a gente não passa por esse tipo de situação. Diz assim o primeiro versículo do capítulo de número 2 de Romanos: por isso, Paulo escrevendo, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Vamos começar nesse primeiro versículo que Paulo está dizendo com uma profundidade
de causa, de conhecimento muito profunda, e ele diz, continuando o que ele havia escrito no capítulo de número 1, onde ele escreve essa carta para os romanos e fala que o evangelho é do Filho de Deus, segundo a carne, da descendência de Davi, que é Jesus Cristo, e por meio dele viemos receber a graça, que é um favor em que nós não merecemos, e todo o povo judeu vivia numa lástima, vivia numa perturbação, vivia longe daquilo, da sua realidade, porque os romanos haviam dominado tudo. Então a lei dos judeus, os romanos não se apropriaram da lei, mas alguns judeus começaram a ter uma vida dissoluta, começaram a ter uma vida de qualquer maneira, começaram a ter uma vida onde não agregava os valores, onde a lei não era observada nem vivida, e o próprio Deus ali, lógico, começa a usar os seus servos, como Paulo, entre outros, para pregar, e a perseguição também era grande. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos romanos, ele já está numa parte que já é praticamente lá na frente do seu ministério, onde ele já tinha vivido muitas e muitas experiências e visto com seus próprios olhos o próprio judeu julgando o gentio, julgando uma outra pessoa que se aproximava do evangelho quando Paulo e os outros amigos pregavam e traziam as pessoas para Cristo. Elas queriam que as pessoas, tudo bem, você quer servir a Cristo, mas que elas seguissem um caminho, uma forma de se comportar, de fazer, de ser como ela achava que tinha que ser, porém nem ela fazia isso, nem ela tinha essa aptidão por cumprir a lei. E Paulo diz aqui, por isso você, assim como eu, você é indesculpável, ou seja, não há desculpa, não tem desculpa para mim nem para você. Quando a gente julga alguém, quando a gente diz que a atitude daquela pessoa ela é horrenda, quando a gente diz que a ação daquela pessoa ela não tem perdão, ela foi uma ação abominável, a gente não tem desculpa quando a gente se comporta assim, quando alguém erra, porque diz assim, quando julga o indesculpável, por isso você é indesculpável quando você julga os outros, não importando, não está nem aí. Paulo diz, não importa quem você é, se você é político, se você é professor, se você é jogador, se você é músico, se você é pastor, se você é esposa, se você é marido, se você é filho, não importa se você é magistrado, se você é morador de rua, não importa quem você é. A atitude de julgar alguém não pertence a mim, muito menos a você, nem a ser humano algum, a não ser o próprio Deus, que é o justo juiz. E haverá um momento em que ele julgará cada um de nós de uma maneira limpa e justa. E Paulo diz, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica a mesma coisa, as mesmas coisas que você está julgando uma outra pessoa. Quantas são, irmãos, passa um filme na cabeça, acredito que você também que está nos assistindo, passa um filme na cabeça de inúmeras situações que eu e você já passamos, das pessoas nos julgarem, nos apontarem o dedo, falarem de alguma falha nossa e daqui a pouco ela está cometendo a mesma coisa, se não pior. Eu me lembro de algumas histórias que vêm aqui à mente assim por lembrança, por exemplo, de um casal, que era um casal conhecido meu de muitos anos atrás, isso eu estou falando de 2009, quando eles tiveram uma crise e houve a separação, acho que 2011, 2010, alguma coisa assim nesse período. Esse casal, eles tinham lá as suas crises, viveram um casamento legal e tal, depois começaram a ter suas dificuldades, até que o esposo começou a ter suas dificuldades e ele saiu da linha. Ele é um camarada crente, fiel, músico na igreja, trabalhador, sabe, um camarada de muita atividade, de um dom esplendoroso, usado por Deus, a esposa não diferente, os dois eram
frentes ali, eram braços estendidos na obra do Senhor, até que com as crises no casamento, eles não tinham filhos, o rapaz, na sua dificuldade, ele se inflama de uma certa maneira e quando pensa que não, ele cai. Ele tem recaídas com bebidas, com drogas, automaticamente o casamento piora e ele trai o matrimônio, ele se envolve com pessoas fora do casamento. Ponto. Tá certo? Não. Ele cometeu adultério, ele adulterou a forma original, ele colocou terceiros para fazer parte de uma situação onde aquela intimidade era apenas dele e da esposa. Pois bem, e aí o assunto deles, com muito cuidado, os pastores trataram sem que a igreja ficasse sabendo, e foram tratando, e eles foram se recuperando. A igreja, até então, não sabia do problema deles, apenas um ou outro obreiro, alguém que era mais chegado da família, que tinha uma certa amizade, ficou sabendo, mas nem assim os detalhes, nem a totalidade, quanto os pastores sabiam, até porque os pastores estavam ajudando a tratar da ferida. Aí, lá na frente, esse rapaz começou a lutar e ele, lógico, parou de trair a esposa, mas ele não conseguiu parar de ter recaída com a bebida e com a droga. Até que a esposa ficou sabendo que nas traições dele, ele teve o envolvimento, entre outras pessoas, com uma pessoa que ela não gostava porque foi um relacionamento antigo dele. Isso desencadeou nela um ódio, lógico que ela foi traída, mas desencadeou nela uma reação, vamos dizer dessa maneira, que ela acabou sendo a pessoa que foi primordial para o fim do casamento. Por quê? O rapaz se arrependeu e nós tomamos ciência da história, vimos o arrependimento dele, ele muito arrependido por ter feito o que fez, porém ela não o perdoou ou não quis estar com ele, não por ele ter traído ela com as pessoas que ele havia dito, mas por ele ter traído ela com aquela determinada pessoa em que ele falou para ela que ele havia tido um momento ali com aquela moça. E aí ela, tudo bem que não voltasse para ele, que não reatassem o casamento, até aí eu compreendo, ok. Só que ela não, ela pediu um tempo para ele. Olha como é que é complicado às vezes você julgar a ação de uma outra pessoa. Ela pediu um tempo para ele e foram morar em casas separadas. Ele todos os dias ligando para ela, tentando estar com ela, voltar para ela, aquela coisa toda, o camarada arrependido ou com remorso, a profundidade disso só Deus pode julgar, mas enfim, ele levando a vida de uma forma para mostrar para ela que ele é um bom esposo, que ele merecia uma nova oportunidade, aquelas coisas todas. E ela não. E ela ia na casa dele a cada 2 dias, dormia lá um dia ou outro, se relacionavam. Só que isso levou 1 ano morando em casa separada. E ela dizendo que eles estavam naquele processo que iriam voltar, e ela alimentando nele o regresso do casamento. Mas ela já estava com um outro relacionamento e os amigos íntimos dessa moça sabiam, os amigos da igreja não sabiam, os pastores não sabiam, muito menos o esposo, que agora ele passou a ser o traído. Como assim? Porque ele se arrependeu de ter feito o que fez. Ela, por ter tido ali o seu coração ferido, passou a praticar aquilo que ela condenou ele e fazendo escondido. E quando ele tomou ciência, que todos tomaram ciência, foi quando ela noticiou na rede social que havia se casado de novo. E ele não sabia nem que ela tinha alguém, que dirá estaria casando com alguém, quando na verdade nem casamento houve. Eles oficializaram uma ideia de casamento, com alianças, com fotos, aquela coisa toda, mas nem originalmente foi um casamento. Mas assim, para a sociedade ver,
o que ela fez com aquilo? Ela quis dizer que o marido foi o erro principal, que todo mundo ficou sabendo, que estourou o pecado dele, foi uma coisa escandalosa e pegou mal para ele. Mas ela estava amparada pelo olhar das pessoas, tadinha dela. Ele realmente errou, então ele não merece ter ela de volta. Mas ela merece sim ser feliz, mas as pessoas não sabiam, poucas pessoas ali sabiam, do que ela fez com ele durante um ano, uma vez que ele se arrependeu. E quando Jesus fala sobre o divórcio, por exemplo, ele diz que o divórcio, a carta foi dada através de Moisés para as pessoas por conta da dureza de coração. Então, o divórcio ele só é liberado quando um dos corações ele permanece firme, duro, ele não se quebranta. Ou um dos cônjuges que continua a errar e não quer a mudança, ou quando aquele que errou, seja ele quem for, se arrepende e quer reatar, quer resolver, e o outro que foi o agredido não perdoa. Então veja, a falta de perdão por aquilo que alguém fez em mim faz com que eu passe a praticar aquilo que eu condenava naquela pessoa. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 1. Por isso, deixa eu até colocar aqui melhor para eu poder ler aqui. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que você condena. Veja, teve muitas e muitas histórias como essas que eu acabei de contar. Principalmente no casamento acontece muito isso. Quando não no casamento, acontece numa sociedade de irmãos, de empresários, que um critica o outro que estava roubando, daqui a pouco o outro tem outro sócio, passa a roubar também porque foi roubado um dia. O camarada, ele foi traído por uma moça no namoro, então ele, recalcado, todas as moças que ele passa a namorar, ele passa a trair a moça, mas ele condena a que traiu ele. E a gente vive nesse ciclo, nesse mundo perverso, aonde as pessoas ainda colocam muitas das vezes Deus no meio da história. Observa, muitas pessoas, irmãos, hoje estão e são doentes, são amargas, porque elas têm no seu coração algo perverso, que elas não perceberam que isso é uma ferida aberta e que nas suas falas, nos seus verbos liberados contra uma outra pessoa, ela acaba lançando em cima de alguém aquilo que foi lançado em cima dela, que ela condenou alguém que falou dela, quando falou dela. Uma pessoa que ela é maltratada pelo pai, ou talvez que não teve o pai, ou que foi maltratada por uma mãe, apesar que mãe é difícil fazer isso, né? Mas uma tia, uma avó, enfim, um vizinho, uma professora, ela traz com ela aquelas feridas onde ela não conseguiu liberar sobre a vida daquela pessoa o perdão. Então, ela dorme e acorda com aquela ferida aberta, com a dor daquela ferida e querendo uma solução, uma vez que ela não consegue. Então, ela passa a pegar aquela dor, transforma aquela dor numa arma poderosa, que na maioria das vezes é um escudo de defesa. E aí, quando qualquer uma outra pessoa que não sabe que aquilo é uma arma, se aproxima dela para um detalhe de conversa, seja lá o que for, ela já armada com aquilo, ela rebate aquela pessoa, então ela passa a ser também ignorante na forma de falar, porque alguém foi ignorante com ela. Então ela trata uma outra pessoa
com ignorância. Mas no seu momento de dor, de intimidade, de conversa com alguém, e que alguém vai falar daquela pessoa que feriu ela, ela vai lembrar, poxa, fulano falou isso de mim, me tratou assim, 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 assim. Como é que pode? Mas ela passa a fazer a mesma coisa em que ela condena o outro ou a outra de ter feito na vida dela. E dessa forma, a gente infelizmente tem visto acontecer na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, na nossa comunidade eclesiástica, ou seja, na eclésia, na igreja, aonde pessoas têm uma denominação, por exemplo, que não permite que os membros veem TV. Acho que hoje já permite, já depois de um tempo. Mas o seu líder, não permitindo que os membros assistam TV, ele tem um programa de TV, dizendo ele que é para evangelizar. Então, se alguém assiste ele pela TV e vai a Cristo através de um programa que ele fez de TV, quando vai para a igreja dele tem que deixar de assistir a TV, não encaixa. Esses dias estava tendo um debate que eu estava assistindo, numa conversa sobre... Foram 2 temas. Eu assisti um tema, depois assisti o segundo tema, que é semelhante à ideia que a gente está tratando aqui. O primeiro tema tratava assim: um homem divorciado ou de um segundo casamento, ele pode pastorear uma igreja? Ele pode ser pastor de uma igreja onde tem famílias? E começaram muita gente a atacar pedra nesse tipo de pastor, porque se ele casou uma vez e o casamento não deu certo, é porque ele não está pronto para ser um pastor e cuidar principalmente de outros casamentos, uma vez que ele não conseguiu cuidar do primeiro dele. Então ele pode fazer qualquer outras coisas na igreja, ser músico, evangelizar e tal, mas não envolvido com a parte de casamento. E um segundo debate foi um que estava falando sobre pastorado feminino. É correto a mulher ser a líder da igreja, a cabeça da igreja, ser chamada de pastora da igreja? E aí alguns traziam parte bíblica onde a mulher liderava e outros dizendo que essa liderança dela, ela não tinha a unção com óleo para ser, mas ela fazia. Então ficou essas 2 histórias para esse assunto, por exemplo, do julgamento. Se você continuar lendo o capítulo 2, que nós vamos discorrer versículo por versículo, espero eu fazer alguns vídeos aqui sobre isso, estamos ainda no primeiro, a gente vai ver lá na frente que Deus, ele não trata com parcialidade, ou seja, ele não faz acepção de pessoa. A obra dele precisa seguir, precisa ser feita. Por isso Jesus conta a parábola daquele homem que tinha muita grana e que no seu casamento ele fez uma grande festa, um banquete e mandou chamar ali muita gente. Os magistrados, as pessoas importantes, os empresários, enfim, os políticos, as pessoas de grande importância para essa festa, que afinal de contas ele era um camarada também de grande importância. E o seu servo vai atrás de convidar essas pessoas e cada uma delas tem uma desculpa para dizer que não iria no casamento. Uma disse, não, eu tenho que cuidar dos meus animais. O outro, não, eu tenho que lavar o carro. O outro, não, eu tenho uma festa para ir. Não, eu tenho isso. Cada um tinha lá o seu motivo para não estar na festa desse camarada. Ele, muito triste e indignado, pediu para que o seu servo voltasse à rua e chamasse para essa festa os moradores de rua, os pobres, as viúvas, os necessitados, os mancos, os coxos, aqueles que não tinham condição nenhuma e que não eram ilustres na cidade, para que participasse da festa dele. E Jesus, quando conta essa parábola, ele fala acerca do reino de Deus. Ou seja, ele chama a todos. É bem verdade que para um determinado grupo, ele chama por conta da importância que ela tem na sociedade. Então, para algumas coisas que o Senhor quer fazer, ele não vai chamar o pobre, o inculto para fazer, ele vai chamar o médico, o advogado para fazer. Agora,
Se aquela pessoa que foi chamada, independente de quem ela é, ela não responde, ela diz não, ele vai chamar aquele que parece que nada tem, que nada é, e vai capacitar essa pessoa para que ela possa fazer a sua vontade. Aí, o que começa a acontecer? O julgamento daquele que não quis ser, ou que não quis atender ao chamado. Ele não quis atender o chamado. E aí ele diz, como é que pode? Esse pastor já foi casado. Bom, você que só tem um casamento não trata bem a sua esposa. Você que só tem um casamento não trata bem o seu filho. Você sabe por que é que ele ou ela casou de novo ou se separou do primeiro casamento? Não é, a gente julga. Caímos nessa malha fina. Aí tem casamentos onde o marido ele não consegue exercer uma liderança sobre as pessoas, embora sendo um grande homem de Deus, um grande administrador, como eu conheço vários, mas quem lidera a igreja, quem prega a palavra, quem instrui o povo a nível de palavra, é a esposa. Não quer dizer que ele não quis, quer dizer que ele é 50% de uma união onde ela é 50%. E os dois unidos trabalham juntos porque foram chamados para fazer aquilo que talvez eu e você fomos chamados e não atendemos o chamado do Senhor. E a gente fala, nossa, aquela igreja, quem pastoreia é uma mulher, como é que pode? E aí nós temos essa tendência maligna de julgar os outros. O nome disso se chama hipocrisia, teatro, falsidade, leviandade. E a Bíblia fala que quem ama não trata o outro com leviandade, não é leviano, não trata com duas caras. É sim, sim, não, não, é olho no olho, é olhar nos teus olhos e falar a verdade. Assim o amigo precisa tratar o outro. Eu não tenho que julgar alguém e dizer que ele não presta, ele não pode, ele não vai, ele não serve, por isso ou por aquilo. Puxa, longe de mim pensar uma coisa dessa, não tem nem cabimento. Eu, por exemplo, eu particularmente, olhando para a minha vida, olhando para a minha história, eu sou o cara que menos devo julgar alguém. É bem verdade que essas histórias que eu contei aqui, de outras que se passam por aí, eu não sei se vou dizer vítima, mas eu passei por algumas delas e até hoje eu sou julgado, sou apontado por falar gíria, eu sou apontado por andar às vezes de bermuda, eu sou apontado para estar no meio da molecada que eu conheço, assim, que foram os meus alunos de jiu-jitsu, que jogam futebol, de pessoas que são amigos do meu pai. Meu pai é um camarada, foi um camarada muito boêmio, né, muito bom vivant, de ter muitos amigos, então eu sempre encontro amigos dos meus pais quando eu passo na porta do bar que meu pai frequentava, os amigos dele veem que a gente é muito parecido fisicamente, me param, me abraçam, falam do meu pai, lembram histórias do meu pai, e eu paro com eles ali e eles sabem que eu sou da igreja e alguns pagam guaravita para mim, fazem questão de eu parar ali com eles e beber um guaravita. E passam cristãos, ditos cristãos, homens ou mulheres de Deus na rua, e julgam que a gente está parado ali abraçando ou bebendo alguma coisa no bar, mas não sabe da história. E para nós, quando às vezes somos julgados por uma outra pessoa dessa forma, é ruim, porque ela não nos dá o direito, primeiro, de contar a nossa versão, segundo, da nossa versão ser verdade, ela não quer acreditar, então não adianta a gente contar porque ela não quer acreditar. Então, se a gente se arrepende, às vezes não adianta a gente se arrepender porque ela não quer acreditar no nosso arrependimento, ela só quer fazer valer o seu julgamento, porque na verdade você está condenando a si mesmo porque pratica as mesmas coisas que condena. É como se fosse um espelho. Essa semana eu tenho pregado em alguns lugares e eu tenho falado sobre isso. O meu primeiro pastor, Bispo Zé Paulo, hoje está lá em Aracaju, ele dizia uma coisa para a igreja e conversando comigo em particular também ele me disse isso. Falou, Fabinho, o pecado que nós temos, o erro que nós cometemos, ele é um espelho. Eu falei, como assim, pastor, um espelho? É um espelho. Quando você olha no espelho, você não consegue me ver no espelho. Quem é que você vê quando você olha no espelho? Eu falei, eu vejo refletindo na minha imagem, eu mesmo, ela é exatamente isso, ele é exatamente isso. O nosso pecado é um espelho, a gente olha para o espelho, a gente não reconhece que aquele defeito que o espelho está mostrando é meu. Eu prefiro dizer que aquele defeito ali é seu, é do outro. Eu não reconheço que eu estou gordo, eu não reconheço que eu estou com pé de galinha.
Eu, mesmo olhando para um espelho, vendo a minha imagem refletida, eu não reconheço que eu estou ficando careca. Eu não reconheço que a minha conduta não é correta. Eu prefiro dizer que a do outro não é correta. Meia hora falando desse assunto. Do primeiro versículo. Na certeza absoluta de que Deus está falando com você. Por isso, quero te convidar mais uma vez a deixar o like, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.